Motivado pelas corridas de automóveis, houve um grande interesse das grandes montadoras nacionais a promoverem os seus carros. Sabiam que colocar os seus modernos automóveis em competições seria a prova definitiva da qualidade do produto. Então, Willys, Fenemé, Cinca e Vemag se apressaram em montar os seus departamentos de competições, pois seria bom para o consumidor verificar o carro nas pistas para poder usá-lo nas ruas. Foi nesse momento, em 1964, que Georges Lettre, chefe do departamento de competições da Vemag, trocou ideias com Rino Manzoni, um fazendeiro do interior de São Paulo que gostava de criar carrocerias esportivas para mecânicas existentes no mercado. Após grande sucesso nas pistas, ganhou as ruas, conquistando especialmente os jovens, que até hoje gostam desse carro por ter suas linhas o formato de uma onda do mar. Ao estacionar um Puma, se há alguma criança próxima, ela vem olhar o carro, demonstrando que seu desenho é sempre atual. Em 1967, foram vendidas 125 unidades, porém, mudanças no cenário automobilístico brasileiro começaram a ocorrer, e uma delas foi a passagem do controle acionário da Vemag para a Volkswagen. Dessa forma, a Puma precisou escolher um outro conjunto mecânico para seus modelos. A escolha recaiu sobre o conjunto motor, câmbio, suspensão e plataforma do Karmann Ghia 1500. Afinal, era uma mecânica confiável e com grande rede de assistência técnica. Mas a mudança resultou em um novo carro desenvolvido rapidamente e apresentado à diretoria da Volks em março de 1968, quando então foi lançado no mercado o GT 1500. Era uma carroceria moderna e inspirada na Lamborghini Miura. Continuava um carro leve com 640 quilos. Custava o mesmo que 2 Fuscas. Em 1968, as vendas do GT 1500 foram de 151 unidades e em 1969, 272 veículos. Era um sucesso, mas possuía um motor de 60 cavalos, considerado fraco para o desenho do carro. Foi aí que a Puma começou a fabricar modelos com motores de maior cilindrada, até 1800. Quando a plataforma do Karmann Ghia parou de ser usada, foi utilizado então o da Brasília para servir de montagem dos Pumas. Novos comandos de válvulas P1, P2 e P3 e câmbio com relações mais curtas foram implementadas. Em 1970, foi adotado o motor 1600 de série, quando então a Puma começou a fazer sucesso no exterior, exportando para a Europa, América do Sul e Estados Unidos, com alguns aperfeiçoamentos técnicos especiais. Assim, em 1970, foi lançado no mercado o GTE, o E é de exportação, que possuía melhor qualidade, com novas lanternas traseiras, lavador de para-brisas, ventilação e opção de motores 1600 e 1800 com dupla carburação 3240, além dos comandos P1, P2 e P3. O rádio e medidor de pressão do óleo também surgiram. Os modelos destinados à exportação ainda contavam com pisca-alerta e duplo circuito de freios. O primeiro modelo conversível foi apresentado no 7º Salão do Automóvel com o nome de GTS, Spider. Era o mesmo carro que o fechado, porém com reforços estruturais e capota flexível. Opcionalmente, poderia ser equipado com capota removível de fibra de vidro, preenchendo uma lacuna no mercado pelo Karmann Ghia e pelo Interlagos conversíveis. O Puma GTS agradou totalmente. Apesar de seu preço situar-se entre o Opala SS e o Charger RT, pouco tempo depois de seu lançamento, surgiram filas de interessados na compra do GTS. Essa foi, por sinal, durante muito tempo, uma condição para aqueles que desejavam comprar um Puma. Durante a década de 70, no mercado de usado, os Pumas eram modelos com mais alto índice de valorização no mercado interno. Em 1971, surgiu o primeiro protótipo do Puma GTO, conhecido como Puma Chevrolet, que possuía uma carroceria de fibra de vidro maior que a dos outros, na qual foi montado um motor de 6 cilindros Chevrolet 3.800 cilindradas. Foi a solução da Puma para conquistar espaço entre os Opalas e Dodges esportivos da época. A versão definitiva, totalmente diferente do protótipo e com o mesmo motor Chevrolet, porém com 4.600 cilindradas, foi apresentado ainda com o nome de GTO no Salão do Automóvel de 1972. Esse modelo entrou em fabricação regular apenas em 1974 e era um dos mais caros automóveis nacionais. Nesse momento, no Brasil, já havia outro sério concorrente para o Puma, que era o Maverick GT. Os modelos GTE e GTS continuaram numa trajetória ascendente nos mercados nacional e internacional, sendo até montados na Venezuela e África do Sul. Em 1976, surgiram então modificações na linha GTE e GTS, encurtando o chassi do Brasília ao invés do Karmann Ghia, e foi desenvolvida uma nova carroceria, mais larga, e os poucos cromados foram eliminados e várias melhorias aconteceram. O Puma fechado foi dotado de janelas laterais. Mecanicamente, os modelos que já usavam os motores 1600 do Brasília ao invés do Karmann Ghia de 75 permaneceram inalterados. A partir de 1975, com as proibições de importações de automóveis impostas pelo governo e com a gasolina mais cara devido à crise do petróleo, os modelos nacionais de grandes motores não faziam tanto sucesso e surgiram vários modelos fora de série: Adamo, Laffer, Bianco, Faros, Santa Matilde, Ventura e o Miura. A partir de 1979 foi lançado o Puma GTB S2, ainda utilizando mecânica Chevrolet 250S, com uma carroceria totalmente nova, de linhas mais suaves
suaves e retas que as GTBs anteriores. No final dos anos 70, começou o declínio da Puma. Apesar das vendas continuarem boas, a empresa começou a passar por sérios problemas financeiros. Mesmo assim, idealizou e lançou um novo modelo em 1980. Era o P018, nada mais do que um GTE reformado que usava a suspensão da Variant 2, e somente 28 modelos foram vendidos entre 81 e 84. Em 81, os modelos tradicionais também foram modificados de estilo. Novos para-choques de borracha, nova lanterna de Brasília e vários pequenos detalhes transformaram o GTE em GTI e o GTS em GTC. Infelizmente, o destino da Puma estava traçado. Em 1984, a produção foi de 100 unidades, sendo 56 GTB, 32 GTC, 4 GTI, 6 P018 e 2 modelos desmontados para exportação. A Puma, endividada, pediu concordata e suspendeu a produção. Em seguida, uma empresa denominada Araucária Veículos continuou produzindo os Pumas, mas também a produção não foi adiante. Outra surgiu, a Alfa Metais, também disposta a levar adiante o produto. Os modelos foram relançados como AMV, que é o GTB, e AM3, o GTI, e AM4, o GTC, com alterações de estilo, mas entre 1986 e 1989, somente 36 carros foram montados e a empresa não continuou a produção. A empresa AMV também passou a produzir pequenos caminhões com motores MWM e câmbio Clark. Com a abertura do mercado interno no Brasil, vários carros começaram a chegar com melhor desempenho e qualidade, ofuscando o brilho dos novos esportivos Puma, que acabaram deixando de ser fabricados em 1990. Pouquíssimas unidades do AMV e AM3 chegaram a ser fabricadas. Em 1998, a Ford comprou os direitos sobre o nome Puma, a fim de lançar um carro com esse nome. Os pequenos caminhões passaram então a trazer a marca AMV, mas o emblema do Puma continua presente. A ideia do carro totalmente brasileiro ficou na cabeça de um tal João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, que além de ter nome de príncipe, era um engenheiro genial. O cara era tão obcecado pela ideia de construir seu próprio carro que seu trabalho de graduação na faculdade foi justamente um automóvel popular. João Augusto acabou reprovado pelo professor com a seguinte frase: Gurgel, carro não se fabrica, carro se compra. Só que Gurgel era brasileiro e não desistia nunca. Em 69, fundou a empresa que leva seu nome e inventou materiais como o Plastil, mistura de plástico e aço usado no chassi dos seus carros. Só que o sonho de um automóvel nacional urbano para as massas só se tornaria realidade 20 anos depois com o BR-800. Na verdade, o nome original do carro era Senna, uma sigla para Carro Econômico Nacional. Mas a família de outro Senna, o Ayrton, encasquetou com o nome e Gurgel precisou rebatizar o seu hatch. Gurgel foi criativo também na hora de vender o BR-800. Para levar um para casa era preciso comprar ações da montadora. O slogan da campanha era forte: se Henry Ford o convidasse para ser seu sócio, você não aceitaria? Pagava-se $3.000 pelo carro e metade disso pelas ações, o que, na cabeça de Gurgel, era um bom negócio para todos. Apesar de ser um marqueteiro pouco usual no seu esquema de vendas, o Gurgel era um gênio da engenharia. O BR-800 tem um motor boxer de 2 cilindros com 800 centímetros cúbicos, basicamente é meio motor de Fusca. E se um motor de Fusca inteiro não é muita coisa em termos de potência, imagina meio. Eram só 32 cavalinhos, suficientes para ir de 0 a 100 em alucinantes 40 segundos. A simplicidade para reduzir custo e peso era a principal obsessão do Gurgel. Por exemplo, todos os comandos com pisca, limpador, estão reunidos nesse bloco aqui atrás do volante, economizando todos aqueles mecanismos de alavanca. Vidro elétrico, é claro, era uma coisa de carro de luxo na época, mas o BR-800 nem manivela tem também para economizar, as janelas são basculantes. O sonho de Gurgel acabou nos anos 90, com o início do incentivo tributário aos carros 1.0. Já mal das pernas, o empresário não teve como competir com multinacionais como Fiat e Volkswagen. O sonho do carro nacional urbano criou belas máquinas, mas elas não foram muito longe. Só que o brasileiro gosta de carro. E quem gosta de carro não quer ter um só para ir e voltar do trabalho, não. Nos últimos 60 anos, vários esportivos genuinamente brasileiros enfeitaram a nossa imaginação e as paredes dos nossos quartos de adolescente. Mas o mais marcante deles foi esse aqui, o Puma, que surgiu no final da década de 60.
Como todo esportivo que se preze, o Puma nasceu nas pistas. Foi uma ideia conjunta de caras como o empresário Jorge Letri, o projetista Rino Malzone e o designer Anísio Campos. Letri trabalhava na Vemag, empresa que produzia sob licença os carros alemães da DKV, e conseguiu permissão para usar a mecânica deles. Pouco mais de 100 unidades do Puma DKV foram feitas. Essa aqui é uma 1967 que foi finalizada em 68. Por isso, a gente precisa tomar muito cuidado com essa belezinha. Se ela fosse colocada à venda, valeria mais de 150 mil reais. E olha que a gente está falando de um carro 1.0, 2 tempos, com motor de 3 cilindros. Não era muito forte, né? Tinha 60 cavalinhos e 9 kg de torque. Para os padrões atuais, não chega nem perto de um esportivo, mas é o que a gente tinha para a época. Agora, o diferencial maior desse Puma, que deixa esse carro extremamente encantador, é o design assinado pelo Anísio Campos, que lembra um pouquinho aí a Ferrari 250 GT California do Ferris Bueller e o Aston Martin DB5 do primeiro James Bond. Não tem como não se emocionar pilotando uma máquina rara e genuinamente nacional como esse Puminha DKV. Com a compra da Vemag pela Volkswagen, a Puma passou a usar o manjado 1500 AR a partir de 1968 e, com o tempo, trocou o desenho clássico por influências dos muscle cars americanos. Na década de 80, a Puma sofreu com a falta de confiabilidade dos seus carros e até uma inundação na fábrica e teve que pedir concordata em 85. Só que a falência da marca também teve a ver com a concorrência interna. Com as importações proibidas no Brasil, achamos uma saída tipicamente brasileira, um jeitinho, os fora de série nacionais. A tática era sempre a mesma, mecânica dos carros tradicionais vendidos por aqui, embrulhado com embalagens super sensuais. Tinha de tudo, de esportivo com motor de caminhão até desenhos inspirados nas Lamborghini. Alguns só faltavam falar. Este é um Miura Saga 787, exatamente a mesma unidade que foi apresentada no Salão de São Paulo de 1988, com direito a turbão. A empresa havia sido fundada 12 anos antes por 2 empresários gaúchos, com o sonho de construir carros mais luxuosos do que rivais como Puma e Santa Matilde. E o Saga 787 é o auge desse sonho. Com neon nos para-choques e um aerofólio imenso, ele custava o equivalente a R$200 mil atuais quando novo. Esse Miura 787 aqui, como a maioria dos Miura, tinha a mecânica do Santana. O motor é o Apesão 800, que original tinha 90 cavalos e 15 quilinhos de torque. Só que esse carro específico aqui foi apresentado no Salão do Automóvel de São Paulo de 1988 como a versão turbo, com mais de 100 cavalos. Ergonomia também não era muito o forte dos carros nacionais na época. O volante, por exemplo, tem uma incrível regulagem de altura elétrica. Só que mesmo no máximo para cima, a minha perna continua batendo aqui. Agora imaginem vocês o Cássio Cortes criança nos anos 80, vendo o vizinho de casa de praia chegar com um 787 igualzinho a esse aqui, com direito a luz negra nos para-choques e falante. Abasteça o tanque de combustível. Era para mim basicamente algo fabricado pela NASA, o Miura. Os equipamentos futuristas chamaram a atenção até de um tal Muhammad Ali, que foi até Porto Alegre namorar a Miura em 1987. Ali gostou, mas não levou o 787 e encomendou 3 carros fora de série na já combalida Puma para um projeto de exportação para os países árabes. Os carros foram construídos, mas o negócio não foi para frente.
Gurgel e Miura chegaram à década de 90 com as contas totalmente no vermelho. E com a abertura das importações em 1990, as fabricantes genuinamente nacionais não tiveram mais condição de competir com as grandes montadoras gringas. Todas faliram até o meio da década e hoje não existe mais nenhuma empresa brasileira que faça carros em grande quantidade. Então cabe a nós que somos acelerados preservar essa história tão corajosa e tão bonita. Entre as décadas de 70 e 90, a importação de veículos era proibida no Brasil. Mas foi nessa época que alguns brasileiros colocaram toda a sua criatividade à prova e criaram alguns projetos nacionais fora de série. O iCarros resgatou alguns deles da memória e vai mostrar que brasileiro não sabe só de futebol e samba. Um pouco da inspiração para a criação desses carros vinha dos possantes italianos, como Ferrari e Maserati. A mecânica era compartilhada por modelos da Volkswagen. E apesar de hoje eles serem só mais um capítulo na história da indústria automotiva nacional, chegaram até a ser exportados para outros países. Jorge Letri e Gennaro Malzoni deram origem a um dos carros mais emblemáticos dessa história. O Puma, que usava a motorização DKV V-Mag, surgiu como um protótipo para as pistas no início da década de 60, época em que o automobilismo se afirmava no Brasil. Com acabamento luxuoso, o GT Malzoni, como também era chamado, ganhou motorização Volkswagen ainda em 1967. Era um carro bom para as pistas e até hoje, na verdade, porque esses carros hoje, eles correm nessas corridas de regularidade, mas são preparados. Carro gostoso para a cidade, que é para você curtir, né? Você curtir, é um carro diferente, né? As pessoas que olham o carro que vem, os mais jovens não conhecem, olham, curtem, vê que é um carro diferente. Ele é um carro que tem desenhos atuais, na verdade, se você pensar, ele é um carro atual, né? O modelo dele é um carro atual. Ele não é um carro que você olha e fala, bom, é um carro velho. Não, é um carro que tem um modelo atual. Quem está na casa dos 30 anos, com certeza se lembra de um esportivo que tinha neon na parte de baixo da carroceria. O Miura, uma criação dos gaúchos Aldo Besson e Itelmar Gobi, foi mostrado pela primeira vez no Salão do Automóvel de 1976. O pai trabalhou com a fábrica, era advogado, então sempre ele chegava com esses carros na garagem, sempre teve Miuras, e a gente ficava doido quando era criança. Eu e meus irmãos, a gente tinha vontade de dormir dentro do carro. Se olhava Miura na rua, era a mesma coisa que você ver uma Ferrari, porque não existia carro importado. A gente teve essa vontade de preservar a história, ter os modelos aqui na garagem. Produzido sobre a plataforma do Volkswagen 1600, o Miura ganhou várias versões. Mas apesar de ter sido criado para ser um esportivo, chegava à velocidade máxima de apenas 135 km por hora. Em compensação, tinha um acabamento luxuoso, tela de TV no painel, frigobar e até falava com o motorista. Amarre o cinto de segurança, tire a chave da ignição. Nada mal para um carro de 30 anos atrás, né? E não há como falar de carro brasileiro sem citar o Gurgel. João Augusto Conrado do Amaral Gurgel, eletricista e engenheiro, começou o seu legado fabricando karts e mini carros para criança. O modelo mais importante da linha Gurgel foi o BR-800, que contou até com subsídio do governo para ser comercializado. Um carro simples, econômico, racional, inteligente e, acima de tudo, honesto. Sempre paravam perguntando se era um carro importado, e ele é todo de fibra. Então, quando eu comprei, eu vi que era, por ser de fibra, um carro que nunca iria ficar com aspecto de velho, que eu poderia ter
como um carro novo e especial. O meu, o chassi dele é número 32, fabricaram só 145 carros. Então, por todos esses motivos, eu me apaixonei por ele e achei que era um carro que eu queria ter e surgiu a oportunidade de tê-lo. O mais novo dessa turma que ainda pode ser encomendado é o Lobini H1. Em 1999, José Orlando Lobo e Fábio Pirolini deram origem a um esportivo de 2 lugares, com teto rígido removível e tração traseira. Com motor turbo da Audi, o Lobini H1 fez a sua estreia no Salão do Automóvel de 2002. O número do chassi, cada carro saía com o número do chassi com as iniciais do comprador. E todo carro saía com uma placa indicando que aquele carro tinha sido fabricado para aquele cliente específico. Sem dúvida nenhuma, continua sendo um carro extremamente veloz, um carro de qualidade fantástica. Pressão para cima do governo em não incentivar a produção desses carros nacionais. E para mim, quem mais sofreu com isso foi o Gurgel. O Gurgel era genuinamente nacional, fabricado em Rio Claro, totalmente nacional, com a proposta de economia de combustível nas grandes metrópoles. E hoje, seguramente, ele também teria um espaço reservado aí para o brasileiro. Estamos aqui hoje com o Manuel, certo? E ele tem um dos ícones dos anos 70, ícone em esportividade, certo? Vou conversar aqui com ele. Manuel, primeiramente, muito obrigado por você ter aberto as portas da sua oficina pra gente, da sua garagem, certo? E você tem um Bianco, que ano? 77. 77. Conversar, bater um papinho aqui, rapidinho. É tudo original? Tudo original. Você faz questão de manter ele original? Eu manter a originalidade porque tem uma história, né? O carro é um clássico do automobilismo nacional, pelo design dele, quantas corridas, desde que o Tony Bianco desenhou o carro e fez, em Interlagos ganhou todas as corridas da época. Isso mesmo. Um carro fantástico, estabilidade, design. Ele lembra muito a Ferrari Dino, né? As curvas da... Ele foi desenhado assim, numa base de linhas da Ferrari Dino, né? É muito bonito. E o Tony foi muito feliz no design do carro, né? Sim. E não tinha quem não gostasse na época, não, a garotada tivesse um Bianco, nossa, molecada. Tava bonito, tava né? Bonito na parada. Você chegava bem em qualquer lugar, é um carro bonito. E a mecânica dela é confiável e por aí vai, entre outras séries. Como é que veio esse carro para sua mão? Você pegou ele assim já, não? Não, em 77 meu irmão comprou esse carro. Tá. Ele adorou o carro, comprou e eu namorava o carro, né? Às vezes no sábado e tal ele deixava dar uma voltinha no carro, né? Mas como eu tinha moto, eu curtia mais na moto. Por volta dos anos 80, 81, por aí, ele disse que ia vender o carro. Aí eu tinha um Fuscão, que eu tenho até hoje no meus carros, e eu falei, bom, mas você não vai vender esse Bianco, né? Não vou deixar. E consegui um financiamento, me virei, pedi dinheiro para o meu pai e comprei o Bianco dele. Ele era verde musgo, um verde super bonito também. Tá. E utilizei muito carro, né? Desde a época era o melhor de todos, né? Muito bacana. Aí você recuperou ele todo? Deu muito trabalho ou não? Não, eu fui usando, depois quando teve um acidentezinho com o carro, eu acabei mudando a cor dele, né? Eu pus esse vermelho meteoro aí, porque lembrava mais a Ferrari ainda, né? Vermelho. Mas o carro, nesse acidente, eu entrei embaixo de um Santana, porque a mulher entrou na marginal e não me viu, porque o carro era muito baixo. Conforme ela entrou à minha frente, não deu para frear e eu entrei embaixo do carro dela. O carro levantou, voltou para o lugar, até hoje ela não sabe se ela passou em cima de uma melancia, o que foi. E eu fui embora, né? Não, falei, bom, deve ter quebrado tudo, né? Aí quando eu cheguei em casa, eu parei para olhar, não tinha feito quase nada, tinha só uns trincadinhos da pintura. Sim, porque ele foi construído em cima de um monobloco confiável, certo? Da Brasília. Da Brasília. Ele usa
na parte mecânica, ele usa um câmbio que é muito bom. E a parte de fibra, você deve saber mais do que eu, ele tem lá umas camadas que é coisa de louco. Não, é todo reforçado, ele tem reforço na frente, atrás. Sim. A grande vantagem dele com relação à Puma era a fibra, né? Sim. A fibra dele muito mais grossa, muito mais bem acabada. E outra, o Bianco não chove dentro. Já a Puma você tinha que ter uma canequinha, né? Porque chovia, eu tenho uma Puminha também, caía muita água dentro. Já o Bianco não entra água nenhuma, né? Sim. Carro muito legal. Você vai em encontro com ele? Você participa de encontros? Vou às vezes na Luz ou em Lindóia, já fui com ele. Agora vai ter um rally, aí talvez eu até vá com ele, né? Porque ele está muito bom, perfeito. Tá bom de andar, gostoso. Nossa, muito gostoso. O som dele ainda tem carrega Ampex original que vinha no carro, ainda funciona tudo direitinho. Até isso você manteve a originalidade do carro? O que não é original dele são os pneus, porque era impossível. Não tem nada, é difícil. E a direção que eu pus um pouquinho menor para facilitar a entrada e a saída do carro, mas eu tenho o volante original dele, a direção original dele. Legal. Galera, o negócio é o seguinte, para quem não conhece, para quem não sabe, eu quase tive um Bianco, quase foi o meu primeiro carro. Ele tentou aqui, tentei, é verdade, eu sou prova. Tentei. E eu não consegui, já estava tudo pronto, para te falar a verdade, já estava tudo pronto para eu pegar o Bianco. E ele não tinha nada para fazer. Tava com motor 1600, a fibra tava perfeita e tal. Tinha uns fios embaixo do painel solto e tal, mas essa é coisa que a gente vai lá arrumando depois. Eu entrei dentro do carro. Chamou um aqui para tirar. Chamei. Eu saí de 4 de dentro do carro, cara. É muito pequeno. É coisa de doido. Assim, a gente sabe que o carro é de 77 e sempre dá alguma mania que ele tenha. Você já passou algum perrengue com esse carro, não? Ele tem, o problema dele é em chuva, né? Sim. Porque ele é muito baixo. É muito baixo, qualquer tipo de encharque que tiver de água alto, pega, né? E outra coisa, embaça muito o vidro, né? O para-brisa dele, o design, que tem meio bolha, ele embaça demais, você não consegue enxergar nada. Muito quente lá dentro, o motor atrás também. Então, como eu senti essa necessidade, eu peguei uns ventiladores de computador, aquele pequenininho, adaptei embaixo dele, ele tinha um ventiladorzinho, mas era muito ruim. Aí eu pus esse de computador que é super forte, agora quando chove você ligar e não embaça mais, o para-brisa não embaça. Aí ó, uma dica para você que tem Bianco e não sabe como é que faz para desembaçar o vidro do seu carro, aqueles ventiladorzinhos, é um coolerzinho, né? Coolerzinho de computador. Coloca dois e acabou. Aí, e não faz barulho, né? Porque o outro ventilador era barulhento. Esse daí não faz barulho nenhum. Então isso é uma coisa que eu fiz. Sistema de freio, você pode colocar disco nas 4, que tem agora, né? O sistema de tambor atrás, ele anda muito. E o freio é meio... Só na frente já não segura muito bem. O motor dele, como é que tá? Então, o meu tá com 1.8 agora, que eu mantive mesmo a carroceria e tudo. Sim. Mas o sonho de pôr um V8 aí eu já tive, mas pela originalidade dele eu não tive coragem. Faz isso não, o bichinho tá original, bonito. Mas é um carro muito legal. Tem câmbio com o SP2, a corozinha da SP2, com a quarta mais longa, mas é um carro muito gostoso de andar. Não, um carro bravo. Na época ele já nasceu bravo. Curva é fantástico, é perigoso da estrada, né? Sim. Que as pessoas não te veem, ele é muito baixo, então caminhões. O caminhão passa por baixo, faz que nem dá pra fazer como no filme, né? Máquinas, você passa embaixo. Passa embaixo. Mas ele é. Então você dá uma buzinadinha antes para o cara te ver, né? Tá certo. Que era o estilo que o Mussum falava desse carro, né? Que ele era o rala forever, né? Você tá tão perto do chão que se tiver uma lombada, rala. Ele tem um protetor, tem uma chapinha de aço para não... E por baixo dele ele tem uma chapa de aço dos dois assoalhos, né? Que é para poder proteger essa área de lazer aí, senão... Senão você vai viver com forever quente. Olá a todos, bem-vindos ao canal do Thierry, um canal que fala de carros e whiskies. No vídeo de hoje, teremos um carro nacional que foi o sonho de consumo de muitos nos anos 70. Estou falando do Puma GTB, que também era conhecido por Pumão ou Puma Opala, por ter a mecânica do veículo da Chevrolet. Mas antes de começarmos o vídeo, pedimos a todos um segundo de ajuda ao canal.
cliquem em like, se inscrevam e, se possível, compartilhem o vídeo. Isso nos estimula a continuar produzindo material. O Puma GTB. Esse ícone brasileiro nasceu em 1971, com testes internos da Puma visando ampliar seu portfólio. Em 72, o Puma GTB, que na época foi chamado de GTO, era apresentado no mercado brasileiro através do Salão do Automóvel. O mesmo foi um sucesso de crítica, pois vinha com um excelente motor 4.1 Chevrolet e possuía linhas arrojadas inspiradas nos muscle cars americanos. O sucesso no Salão do Automóvel foi o start para a Puma finalizar o projeto GTB e começar suas vendas. Porém, esse processo ainda levou 2 anos e apenas em 1974 o carro teve suas linhas de montagens prontas e operantes. Mas a Puma no começo conseguia produzir apenas 10 veículos por mês. A baixa produção do veículo, mais o mercado brasileiro fechado em importações e a ótima aceitação que o carro teve no Salão do Automóvel fez com que a Puma tivesse fila de espera de mais de 1 ano para esse carro. O GTB vinha muito bem equipado de série, com painel de instrumentos completo que incluía contagiros, voltímetro e termômetro do óleo, motor 4.1 6 cilindros em linha, cores metálicas, vidros verdes, banco e volantes esportivos. Além disso, sua estética chamava muita atenção, um carro com ares diferenciados, capô longo e traseira curta ao estilo fastback, seduzia os brasileiros que eram carentes de grandes e potentes veículos. No desempenho, o Puma GTB não era superior ao Opala, que por sua vez andava junto dos Dodges da época. Porém, o GTB tinha um sério problema se comparado aos concorrentes. Ele andava igual, mas custava pequenas fortunas, só perdia no preço para o Galaxy Landau, que era o veículo mais caro do Brasil naquele período. Além desse problema, em 1973 a Ford entrou no mercado de veículos esportivos com seu Maverick GT V8, com um motor mais potente e um desempenho muito superior ao do GTB. O custo do Maverick também era inferior ao custo do Puma, fazendo com que o mercado reagisse a esse fator. Ainda assim, a Puma manteve o GTB intacto até 78, e seu desempenho nesse primeiro período ficava em 140 cavalos, 0 a 100 em 12,5 segundos e máxima de 170 km por hora. Já em 78, no Salão do Automóvel, a Puma apresentou seu novo GTB, agora denominado de GTB S2, ou Série 2. Um carro que possuía linhas mais limpas, com frente mais baixa, utilizando o mesmo motor Chevrolet 6 cilindros em linha de 4.1 litros, na versão 250S, que também vinha com alguns itens novos, tal qual o inédito cinto de segurança retrátil, bancos de couro, ar-condicionado e vidros elétricos. O GTB S2 foi uma das sensações naquele salão do automóvel, e dentre suas inovações, o novo Puma utilizava de rodas liga leve produzidas em liga de antalho de 7 polegadas, utilizando pneus BF Goodrich Radial TA 225/60 nos aros 14, fabricados aqui mesmo no Brasil. Seu desempenho melhorou muito com o motor 250S e agora o carro chegava a 190 km por hora e seu motor estava gerando 171 cavalos. Em alguns catálogos chegaram a cogitar outros modelos da linha GTB S2. Entre eles havia um GTB S3 que utilizaria o motor Chevrolet 4 cilindros 2.5 litros, utilizando como combustível o álcool, e também o GTB S4, utilizando o motor Chevrolet 6 cilindros 4.1 250S turbinado, mas não se tem notícia se os dois modelos realmente chegaram a ser produzidos. O Puma GTB S2 teve sua produção paralisada no final de 1984, ano em que a Puma produziu apenas 56 unidades. No total, estima-se que foram produzidos 888 Puma GTB S2 em 5 anos de fabricação. Após isso, a Puma foi vendida para a Alfa Metais Veículos, que criou um novo carro baseado no GTB e que veremos em breve aqui no canal. Amigos, esse é o terceiro vídeo do especial que estamos fazendo em homenagem à Puma. Como mencionado nos outros vídeos, não recebemos quaisquer incentivos financeiros pela criação desse material. As fotos são uma homenagem aos raros Pumas GTBs que ainda estão rodando por nossas estradas. E você, amigo pumeiro, antigo mobilista e parceiro que teve seu carro no vídeo, considere-se honrado, pois seu GTB acaba de ser eternizado em mais um conteúdo de qualidade que ficará acessível a toda a comunidade. Agradecemos as curtidas e o compartilhamento. Um forte abraço a todos e até breve.
primeira curiosidade, o significado dessas letras. O GTB foi um grande sucesso. A geração que hoje está na casa dos 30, 40 anos de idade, cresceu admirando e sonhando com esse carro. Mesmo hoje, ele continua sendo um carro muito gostoso de se tocar. Anda bem e é confortável. A carroceria de fibra de vidro e o jeitão de esportivo americano, com traseira curta e a frente longa, deixavam até quem não era motorista com água na boca. Cresci sonhando em ter um. Eu era muito novo, não tinha carta, não tinha dinheiro, não podia comprar. O lançamento foi em 74, uma época em que era proibido importar carros no Brasil. Chegou até a ter um ano de espera para pegar um GTB. Nessa época, a fábrica comemorava o sucesso do primeiro modelo, criado originalmente para ser um carro de corrida. Os carros da fábrica eram chamados de Puminhas por causa do porte, mas isso foi só até o lançamento do GTB. Grande, com essa aparência de robusto e bom de acelerador, rapidamente ele ganhou o apelido inverso, Pulmão. E também não demorou a fazer fama por causa da força que tinha. 4.1, o famoso motor do Opala, 6 cilindros e 140 cavalos de potência. A máquina e o visual agressivo resultavam no tempero necessário para encarar os V8 concorrentes. Esse foi o primeiro protótipo da Puma. É o carro 0001. É um carro gostoso. Quando você acelera, você sente o motor empurrando, você sente a força. Tem um engate de marcha que muitos carros atuais não têm. É muito preciso, entra quase que chupando a marcha. Mas o S1 não era perfeito. O calcanhar de Aquiles era a estabilidade. A gente nota que em velocidades ainda muito baixas, né? Ele já está cantando o pneu, olha só, avisando você de que você está no limite da aderência. O S2 apareceu em 78, com alterações na carga das molas da suspensão e amortecedores com nova calibragem. O motor tem uma pegada maior, ele é mais rápido. O câmbio, você nota que também sofreu algumas modificações. Mais bonito, o S2 teve o mérito de se tornar o modelo com desenho mais popular entre as versões do GTB. A frente mudou, com os faróis duplos. Nas lanternas traseiras, uma solução muito simples, usar as da Brasília. E não é que ficou bom? O painel é recheado de instrumentos. E além do volante esportivo, o carro tinha o conforto dos bancos de couro, ar-condicionado e direção hidráulica, itens pouco comuns naquela época. No final dos anos 80, novas feras no pedaço. A terceira geração vinha com outro nome, a MV. Foi quando a Puma foi vendida para a Alfa Metais Veículos, uma empresa de Curitiba. Eles reestilizaram a GTB S2 e lançaram a AMV 4.1. O ronco forte foi herdado pelo caçula da família. Esse é de 1991. Você nota que ele rola menos nas curvas. Ele tem uma tendência, ele tem uma característica de rolar menos. Mas o AMV é a parte triste da história. Ele foi o último representante dessa linhagem. Até o início dos anos 90, foram feitos quase 2.000 Pumas GTB. As vendas em baixa decretaram o fim do modelo. Fim? Será? Eu tenho duas S1, eu tenho duas S2 e eu tenho uma MV. E claro, emoções que um bom par de carburadores pode proporcionar.
iRacers. Entre 1950 e 1990 a importação de automóveis era proibida no Brasil. Foi aí que o brasileiro mostrou sua paixão pelo automóvel. Surgindo então os fora de série. Marcas se consagraram nesse segmento. Mas hoje veremos automóveis 100% brasileiros, que provavelmente você não sabe que existe. Então hoje o RJ Racer vai mostrar 5 carros brasileiros que você não sabe que existem. Pé na tábua. Dacon 828. Paulo Goulart, dono da Dacon, concessionária da Volkswagen, tinha um pavor imenso de viajar de avião. A solução foi criar motorhome de alto nível, com espaço para um microcarro atrás. Paulo chamou então Anísio Campos para criar o desenho do carro, que tinha como base um chassi cortado com rodas. Anísio desenhou e projetou o mini Dacon 828, com carroceria de fibra de vidro. Pequeno e ágil, logo virou uma ótima opção de transporte urbano. Com motor VW Box 1.6 de 65 cavalos. A Puma fabricou os 11 primeiros modelos. Depois a própria Dacon continuou com a produção. O microcarro foi vendido de 1983 a 1994. Porém teve apenas 47 exemplares emplacados. Lobini H1. O veículo nasceu do sonho dos empresários José Orlando Lobo e Fábio Birolini. A combinação do sobrenome dos dois deu origem à marca Lobini. O projeto, nascido em meados de 1999 ainda como protótipo, entrou em produção oficialmente em abril de 2005. Em 2006 a Brax Automóveis adquiriu a marca Lobini e passou a ser fabricante exclusiva do modelo fora de série. Seu visual é o que mais chama a atenção. Seu chassi é uma estrutura tubular, e a carroceria era de plástico reforçado com fibra de vidro. Debaixo do capô tinha um motor Volkswagen 1.8 turbo de 180 cavalos do Golf GTI. Leve e potente, o Lobini acelera de 0 a 100 em 6 segundos. E tem uma velocidade máxima de 230 km por hora. O seu ponto negativo era o preço. R$160 mil. O Lobini H1 saiu de cena no fim de 2013 por causa da obrigatoriedade de airbags e ABS. Em novembro de 2014, a marca encerrou as atividades. Rossin Bertin Vorax. Oficialmente apresentado no Salão do Automóvel de 2010, nas versões coupé e conversível. O carro foi projetado por Faris Rossin, ex-designer da GM nos Estados Unidos. Sob o patrocínio de Natalino Bertin, proprietário da Platinus, firma importadora de super esportivos. O Vorax, trazia carroceria plástica reforçada com fibra de carbono, e chassi periférico de alumínio. Equipado com um motor BMW V10 de 5 litros, de 570 cavalos, que prometia levar o carro de 0 a 100 em 3,8 segundos. E uma velocidade final de 330 km por hora. Com início de produção programada para 2012, a ambiciosa expectativa da empresa era vender 300 unidades no mesmo ano de seu lançamento, ao valor de R$700 mil. Porém a empresa fechou as portas. E mais nada foi dito sobre o Vorax. Além dos mostrados no salão, nenhum outro exemplar do carro foi concluído. Uma pena. O primeiro carro super esportivo brasileiro ficou apenas em protótipos. Topazio. O Topazio nasceu sobre a plataforma da Ford Pampa, um misto de utilitário com esportivo. Tinha como maior diferencial uma bolha de vidro que cobria a caçamba traseira. O interior era luxuoso com bancos em couro, forração em buclé e 2 pequenos bancos traseiros removíveis que permitiam que apenas 2 crianças viajassem confortavelmente. Mas o diferencial era o painel eletrônico sem ponteiros, tudo em LEDs. O motor, o mesmo da Ford Pampa, que vinha equipado com turbo, Brasínca 4200 GT. Ou, o Irapuru. Um verdadeiro esportivo brasileiro Brasínca GT. Foi criado por Rigoberto Soler Gisbert, um espanhol radicado no Brasil. Em 1964 ele entrou para a Brasínca SA como novo chefe do Departamento de Engenharia de Produtos, com a missão de projetar e produzir um coupé de grande cilindrada e alto desempenho. O projeto denominado Irapuru
nome de um pássaro de canto mais bonito da Amazônia, deu origem ao Brasinca 4200 GT. Equipado com motor Chevrolet 4.2 de 155 cavalos e com 32,7 kg de torque a 3.200 RPM. O Brasinca GT dava 100 km por hora só de primeira. É uma velocidade final de 200 km por hora. Nada comum para os anos 60. O carro se destacava pelo desenho da carroceria moderna e elegante, com a cabine recuada e o longo capô de linhas retas, onde alojava seu grande motor. Depois de um ano, seus direitos foram vendidos para a STV, Sociedade Técnica de Veículos, onde começou a se chamar o Irapuru. Foi fabricado até 1967, com total de 77 unidades fabricadas. Hoje o Brasinca ou Irapuru é extremamente raro. Existem poucos em bom estado, e estão todos nas mãos de colecionadores. É isso aí, racers. Esse vídeo mostra todo o potencial que o brasileiro tem. Pena que falta investimento. Deixe seu gostei para mais pessoas verem. Obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Se inscreva no canal. Fiquem com Deus. E até logo. Um carro de fibra. Motor potente. Admiradores fiéis. A maioria não quer se desfazer, não se desfaz. E famosos. Tive vários Santa Matilde. Hoje, os fãs do Santa Matilde se reúnem em clubes que preservam alguns dos 1000 carros fabricados nas décadas de 70 e 80. É muito legal, porque as pessoas olham, veem, não conhecem. E hoje em dia, você para num shopping, num estacionamento, o pessoal bota importados, ninguém conhece carro. A primeira aparição do SM 4.1 foi no Salão do Automóvel de 1976. Era feito de fibra de vidro e vinha com motor de 6 cilindros do Opala. É um carro muito bom, é um carro seguro, tem estabilidade e tem potência. O modelo surgiu para atender quem buscava luxo e esportividade. Na época, os impostos tornavam quase impossível a importação de carros. Era o carro mais caro. Ele era mais caro que qualquer carro de produção em série ou qualquer carro fora de série que incluía o Puma GTB, que era o segundo mais caro. Ele custava 30% a mais do que um Landau completo. O alto preço garantia acessórios raros nos automóveis então fabricados no país. Toca-fitas, vidros elétricos, ar-condicionado. Um detalhe até hoje pouco comum. O Santa Matilde vinha com freios a disco nas 4 rodas. Um carro seguro, sempre na mão, e um carro super confiável. Um carro com qualidade, segurança, né, e potência, né, resultado. Um carro esportivo seguro. O nome veio da Companhia Industrial Santa Matilde, uma fábrica de vagões de trem em Três Rios, no interior do Rio de Janeiro. O carro herdou algumas características ferroviárias, como o tratamento anti-ferrugem. Esse carro ele é uma carcaça de fibra de vidro, só que o chassi dele, o fundo dele, a parede de fogo do motor, o fundo da mala, as caixas de roda, é tudo de chapa de aço galvanizado. Em versões hatchback, coupé e conversível, o carro foi produzido regularmente entre 78 e 86. Com a volta dos importados, na década de 90, acabou o espaço para os fora de série nacionais. Mas o Santa Matilde garantiu seu lugar na seleção de muitos brasileiros. Eu vi ele sendo feito, eu ia até Três Rios, então eu tive Santa Matilde bege, Santa Matilde pérola, um carro que tinha velocidade, tinha um bom equilíbrio. Como um carro esportivo, para mim foi um excelente carro que eu tive, um carro nacional. Isso é que é importante dizer. A Brasinca procurou ampliar suas áreas de atuação, com fabricação de produtos próprios. Seu primeiro lançamento, na década de 60, foi um trailer para turismo, denominado Trailar. A seguir, começou a desenvolver um automóvel esportivo chamado Boulevard, sobre o chassi do Aero Willys, projeto que foi abandonado,
Porém, a Brasínca decidiu insistir no desenvolvimento de um veículo esportivo que pudesse ser lançado com sua própria marca. Daí nasceu o projeto Uirapuru, lançado no Salão do Automóvel de 64 com a sigla 4200 GT. A produção teve início em 1965. O esportivo que trazia a marca Brasínca possuía carroceria monobloco de aço. Utilizava a mecânica do caminhão Chevrolet Nacional. Motor 6 cilindros a gasolina, 4,2 litros, 3 carburadores, que rendia potência de 155 cavalos. Câmbio sincronizado de 3 marchas, com ótimo acabamento interno, bancos anatômicos de couro reclináveis, painel com revestimento de jacarandá e volante esportivo. Foi o carro de série mais veloz do Brasil na época. Houve também uma versão GTS, equipada com câmbio de 4 marchas e potência elevada para 171 cavalos. As poucas vendas levaram a produção a ser encerrada e o projeto vendido para a STV, que relançou com o nome de Uirapuru, incluindo o protótipo denominado Gavião, que seria destinado à polícia rodoviária. A Brasínca voltou a se concentrar na estamparia de peças para outras marcas, e nos anos seguintes passaria por grande crescimento. Decorauto, empresa de Recife, projetou e fabricou 2 fora de série entre as décadas de 70 e 80. O primeiro, de 1979, foi o Centauro, um esportivo com carroceria plástica reforçada com fibra de vidro, construído a partir do Ford Maverick de 2 portas, do qual eram aproveitados, além do motor V8 e demais componentes mecânicos, a plataforma e a estrutura central. As portas mantinham a estrutura original, porém eram revestidas com chapas moldadas em fibra de novo desenho. O painel de instrumentos era totalmente novo, a suspensão rebaixada e recalibrada. Com dianteira e traseira inspiradas no Chevrolet Camaro, apesar das linhas laterais manterem vivos os sinais de sua ascendência Maverick, o Centauro conseguia transmitir impressão de potência e desportividade tipicamente norte-americanas. Os equipamentos de série incluíam vidros verdes degradê, espelhos e janelas de acionamento elétrico e rodas de liga. Como opcionais, transmissão automática, ar-condicionado e direção hidráulica. Em 1982, foram introduzidas algumas mudanças no modelo: grade dianteira, aumento da área das janelas, novas lanternas traseiras, luzes de advertência nos paralamas traseiros e faixas decorativas nas laterais. Logo depois, tendo sido comercializado um total de cerca de 50 unidades, a produção foi transferida para São Paulo, SP, onde o carro sofreu alguns melhoramentos: troca das lanternas traseiras, moldura em torno dos faróis retangulares na cor da carroceria, vindos do Fiat 147, freios a disco assistidas 4 rodas. Como forma de reduzir preço, contornar a dificuldade de obtenção de motores V8 e enfrentar a crise do petróleo, que na época vivia máxima exacerbação, a empresa passou a oferecer seus carros também com motorização de 4 ou 6 cilindros de origem Chevrolet, a álcool ou gasolina, com ou sem turbo. A produção do Centauro cessou em torno de 1985, ano em que a Decorauto apresentou sua segunda criação, o conversível Lince. Apoiando-se no mesmo conceito construtivo utilizado no Centauro, o novo carro também tomava como base um modelo existente, no caso, o Chevrolet Opala Coupé, do qual se aproveitavam todos os órgãos mecânicos e parte do monobloco, assoalho, parede corta-fogo, painel, para-brisa dianteiro, caixas de roda e estrutura das portas. O comprimento era diminuído em 35 cm, 20 cm no entre-eixos e 15 cm no balanço traseiro, e a base reforçada com tubos metálicos. O conjunto então recebia a carroceria de fibra de vidro de 2 lugares. Todo o interior era aproveitado do Opala, com 2 acréscimos. Novo volante Dardo, pequeno carro esportivo projetado por Tony Bianco, cópia do Fiat 10100 italiano, obra do estúdio do grande designer Núcio Bertone. Apresentado no 11 Salão do Automóvel, em 1978, com a sigla F1-3, foi lançado quase um ano depois.
Produzido pela Corona S.A. Viaturas e Equipamentos, de Diadema, SP, fabricante de carrocerias para caminhão, da qual Bianco era diretor técnico, o Dardo tinha 2 lugares e carroceria Targa, moldada em fibra de vidro, com teto rígido removível e faróis escamoteáveis. Foi o primeiro fora de série nacional a usar mecânica Fiat, conjunto motor caixa do Rally 1. 297 cm 3, 72 CV, instalado em posição transversal, entre eixos, com radiador de água montado na dianteira. Para sustentar os elementos mecânicos e a carroceria foram projetados 3 subchassis tubulares, unidos em plataforma única por meio de recobrimento com fibra de vidro. A suspensão era a mesma do Fiat e os freios a disco nas 4 rodas. A localização central do conjunto mecânico e a localização do pneu de reserva atrás dos assentos liberavam espaço suficiente para a instalação de 2 razoáveis compartimentos de bagagem, à frente e na traseira, com 310 litros, volume excepcionalmente elevado para veículos da categoria. Quanto ao habitáculo, o carro apresentava insuficiências na ergonomia e desenho dos componentes, mau acabamento, apesar da boa qualidade do material empregado, e um discreto painel de instrumentos trazido da VW Variante II. Em 1981, quando foi oferecida a opção de motor a álcool, o painel foi substituído por um de elementos circulares, do Passat, depois novamente trocado pelo do Fiat Ugi, e algumas das deficiências de acabamento equacionadas. No mesmo ano foi lançado um modelo F1.5, com motor de 496 cm 1396 CV, 1.3, transformado pela Silpo Equipamentos Esportivos, a pedido da Corona. Inicialmente sem alterações estilísticas com relação ao modelo anterior, o F1.5 ganhou personalidade própria a partir do 12 Salão do Automóvel, quando foram apresentados novo desenho da frente, inspirado no Porsche 928, faróis ainda escamoteáveis, porém voltados para fora, grade, lanternas e para-choque também novos, lanternas traseiras envolventes, do Ford Del Rey, placa de matrícula traseira deslocada para baixo do para-choque barra longitudinal de ligação entre para-brisa e targa, sobre a qual foram posicionados alguns controles. No salão foi também mostrada uma versão super equipada, montada por uma nova empresa paulista, chamado Montserrat. Estima-se que tenham sido produzidas cerca de 300 unidades até 1983, quando a Corona suspendeu a fabricação do Dardo e vendeu o projeto para um empresário italiano, que voltou a construir o carro em Cotia, SP, com a marca Grifo. Com a pretensão de exportá-lo, algumas alterações foram introduzidas, para-choques salientes, faróis novamente ocultos. Entretanto, apesar do apoio técnico de Tony Bianco, 2 anos depois a produção foi mais uma vez paralisada. Ainda assim, o estoque de carrocerias moldadas foi sendo paulatinamente aproveitado, em encomendas esparsas. O último Dardo teria sido montado em 2004. Dardo, pequeno carro esportivo projetado por Tony Bianco. Lançada no Salão do Automóvel de São Paulo de 1976, a empresa foi fundada por Tony Bianco, projetista de carros de competição, sendo dele o projeto do primeiro Fórmula 3 brasileiro, para produzir carroceria em plástico reforçado e fibra de vidro e utilizando mecânica e motores da Volkswagen. Seus principais modelos foram o Bianfura, também chamado de Bianco S, e o Bianco Tartan, com linhas arrojadas e europeias para a época. A Bianco foi um sucesso de vendas no Salão de 1976, com mais de 180 unidades sendo negociadas neste evento e sua produção mensal girou em torno de 20 unidades 3. Em 1978, a empresa utilizou o Salão Internacional do Automóvel de Nova York para lançar o seu novo modelo, o Bianco Série L de Nova York. A Bianco também fez exibição no Salão da Argentina, onde ganhou prêmios, com um sucesso razoável para uma empresa brasileira na década de 1970. A Bianco fechou as portas em 1979 por uma divergências entre seus sócios. Bianco S ou Bianco Fúria, pois suas linhas são semelhantes ao GT Fúria da Fúria Auto Sport, também projetado por Tony Bianco e montado por Tony Vittorio Massari, com mecânica da Alfa Romeo, foi o carro-chefe da empresa.
com design esportivo e arrojado para a época, sendo este o principal atrativo de vendas em seu lançamento, em 1976. Sua carroceria é constituída de plástico reforçado e fibra de vidro, possui grande para-brisa e para-lama sinuosos, marca e estilo registrada da empresa, porta-malas dianteiro, além das duas amplas portas laterais e as lanternas traseiras, usadas parácidas do Opala, somados aos 4 faróis redos na dianteira. O modelo já possuía itens de segurança, como barras anticapotagem e reforço de chapa nas laterais para o caso de colisão. Produzido artesanalmente, seus itens originais, como o volante, eram fornecidos em aro de madeira envernizada, além de painel, console e estofamento revestido de couro. Utiliza motor boxer 1600 cc. Refrigerado a ar de 65 cavalos e 2 carburadores 32 de corpo simples, ou seja, plataforma de um Fusca ou Brasília, da Volkswagen, com a marca de 0 a 100 km por hora em 17,7 segundos e velocidade máxima de 146 km por hora, Bianco Série 2 Bianco Série 2 ou Bianco SS, foi lançado em 1978 no Salão Internacional do Automóvel de Nova York. Originalmente, o modelo manteve as linhas do Bianco S, porém, pequenas alterações externas e internas foram efetuadas, como aberturas para ventilação do motor nas laterais e na saia traseira e eliminação das ranhuras no capô, além de melhor vedação contra água e poeira, novos bancos cintos de segurança de 3 pontos, entre outros pequenos detalhes do Bianco Tarpan ou apenas Tarpan, foi lançado no Salão do Automóvel de São Paulo de 1978, visando o mercado externo, exportação, e para tanto, foi necessário adaptar a carroceria com para-choques retráteis, modificando, em muito, o desenho da dianteira e utilizando apenas 2 faróis, em vez dos 4 anteriores. Apesar das linhas frontais terem se tornado mais atualizadas, seu estilo ficou em desacordo com o restante do carro, que não sofreu alterações. Na ocasião do seu lançamento, foi anunciado a utilizado de motores VW de 1600 cc. Refrigerada a água, porém, somente
A 100 metros, vire à direita. Com o GPS, muita gente se acostumou com este serviço de voz. Mas há algum tempo, aqui no Brasil, um carro já tentava levar um papo com o dono. Balada futurista na noite de Porto Alegre? Nada disso. A viagem é pro passado. Na década de 80, esse carrinho fazia o maior sucesso, principalmente por causa da tecnologia. Ele tem volante com ajuste elétrico e até fala. Do lado de fora, faróis escamoteáveis e até neon. Tá lembrado? Não? Vamos acender as luzes? O Miura é o fora de série mais ousado já feito por aqui, a super máquina brasileira. Imagine isso há mais de 30 anos. Foi quando Aldo Besson e o sócio, os dois engenheiros mecânicos, resolveram se aventurar. Fecharam a fábrica de estofamentos e investiram tudo na montagem de um esportivo, com mecânica de fusca e carroceria em fibra de vidro. Foi difícil convencer até os compradores no começo, porque faz estofamento, vai fazer um carro, sabe? Então não havia muita credibilidade no começo. Mas o Miura acabou pegando entre os que queriam novidade e podiam pagar por ela, coisa de $60 mil, em anos de cotação alta, o que hoje daria em torno de R$180 mil. Esta é a primeira geração do Miura Sport de 1977, para muitos a mais bonita de todas. O desenho arrojado tem detalhes marcantes, como a tampa de porta-malas de vidro e aqui na frente, em forma de cunha, bem na pontinha, faróis retráteis. Tia, quando eu tinha 15 anos foi quando eu vi ele pela primeira vez. Aí desde então eu digo, um dia eu vou ter um. Gino tem 10 e quer mais. O intuito meu é 17. O meu número é 17. Uma de cada modelo dos 11 com seus derivados. Entre os 11 modelos do Miura estão o Spider, o Targa, o X8 com motor turbo e o inesquecível Top Sport, o mais sofisticado de todos. Everton tem um carinho especial pelo Miura. Ele foi funcionário da fábrica e comprou um dos últimos modelos, com ar-condicionado, direção hidráulica, vidros elétricos. Eu não uso ele dia a dia, tá? Não gosto de botar na chuva, não empresto. Nem para minha mulher eu empresto. Não empresto para ninguém. Nesse lado eu sou egoísta. Os outros podem pegar. Com a chegada dos importados, o Miura deixou de ser competitivo. Em 92, depois de 15 anos e quase 10 mil unidades vendidas, a fábrica fechou. Ficou uma legião de fãs, a maior delas no Rio Grande do Sul. E quando os loucos por Miura se juntam, é festa na certa, né, tchê? Valeu, Auto Esporte! Graças à ajuda do Museu do Automóvel de Curitiba, nós aqui do canal podemos conhecer um dos carros mais raros aqui do Brasil, ou seja, fora de série mais raro aqui, o Aurora 122C. Esse belo esportivo, com linhas que misturam elementos da Ferrari F40, Porsche 959, Ford GT40, trazendo uma frente bicuda, traseira que se levantava toda para se alcançar o motor, um vinco reto dividindo todo o entorno do carro, logo abaixo dos faróis e lanternas, e o aerofólio. Ainda assim não resta dúvida de que o Aurora 122C Turbo era um projeto original, em mais de um sentido. Além da cor distinta, seus traços eram mais arredondados que os da F40. O coupé prateado estreou aos olhos do público como um dos maiores destaques do Salão do Automóvel de 1990, o maior destaque sendo a própria F40. Apesar dos fora de série serem comuns no Brasil desde os anos 60, tradicionalmente se casavam carrocerias de fibra de vidro e chassis de carros de série. O Aurora só usava o primeiro ingrediente, idealizado com chassi e principalmente motor e suspensão criados para ele. O 122C representou um avanço no segmento. O Aurora conseguiu a proeza de deixar para trás todos os carros nacionais em velocidade máxima, com 204 km por hora, e aceleração de 0 a 100 em menos de 9 segundos. Seria, a grosso modo, um comportamento de Civic SI, isso nos anos 90. O Aurora começou a nascer em 1988, num galpão no bairro de Moema, em São Paulo, pelo engenheiro paulista Oduvaldo Barranco, falecido em setembro de 2006. Foram gastos $3 milhões no projeto. O visual impressionava, mas o Aurora poderia ter ido além se houvesse no país um motor mais próximo do seu propósito, e que ele pudesse doar o bloco. A incumbência ficou para o Monza 2.0, que também cedeu a caixa de câmbio, mas com um escalonamento próprio. Os pistões eram novos, o curso do virabrequim cresceu 8 mm e as bielas eram 4 mm mais curtas. De 1998, o motor cresceu para 2.184 cm3. Um Turbo Garrett 357 T3, com 0,9 bar de pressão,
completava a fórmula que gerava surpreendentes 214 cavalos e 34 kg de torque. Por dentro, vários elementos da linha GM e um painel que lembrava em muito as linhas do Honda NSX. Ao volante, a posição de dirigir do 122C lembra um kart ou um monoposto de corrida. O motorista se sente envolvido pelo teto baixo e banco em forma de concha. A direção não tinha assistência hidráulica. A estabilidade se beneficiava do equilíbrio de peso. Durante o salão foram encomendadas 72 unidades. A previsão era produzir 5 unidades ao mês a partir de 1 ano após a exposição, diz o advogado paulista Glauco Barranco, filho do criador do carro. O Instituto Datafolha apurou que o carro que o público mais gostou depois da F40 foi o Aurora, à frente de outros importados que já podiam ser comprados aqui. A estimativa de vendas era de 1.000 unidades desse primeiro modelo. Entre a apresentação no salão e o teste de 4 rodas em junho de 92, não houve mudanças significativas. Mesmo considerando o Aurora o melhor fora de série do país, seu preço de $60 mil equivalia ao de importados como o BMW 316i e Mitsubishi Eclipse Turbo, ou ainda 2 Gols GTIs. Estava tudo pronto para a fabricação em série em uma fábrica de 10 mil metros quadrados em Valinhos, São Paulo. 5 unidades pré-série chegaram a ser concluídas no primeiro semestre de 1991, 3 delas para corridas. Estas tinham 750 kg, o normal tinha 1.140, um banco central com caixa de direção deslocada e motor preparado, a maioria deles com V6 do Alfa Romeo 164. O esportivo chegou a participar das 1000 milhas em 1992, em voltas de demonstração para a Fórmula Aurora que Barranco idealizava. Porém, a partir de 1990, o governo do presidente Fernando Collor abriu as portas para os carros importados e gradualmente foi diminuindo os impostos para importação. Em 4 anos, as taxas caíram de 85% para 20%, facilitando a compra de importados. Desistimos de produzir o restante das unidades e devolvemos o sinal de quem fez as encomendas no salão, diz o filho do engenheiro, alegando que não haveria condições de construir a rede de assistência técnica pela falta de previsão de retorno naquele quadro político. Uma das unidades de rua pertence a Glauco e fica exposto no Museu de Automóveis de Curitiba. É prateada como a do salão, a imagem que ficou na lembrança de quem teve aquele breve contato com a Aurora. Outra unidade de rua era vermelha. Essa que nós entramos aqui, certamente é a que está mais conservada de todas elas. Trata-se do chassi 4004. O 4001 está desaparecido, o 4002 participou das competições, o 4003 teve notícias de que está em Goiânia, a 4005 foi sucateada. Existem mais 2 unidades que foram chunadas, né? Não dá nem para dizer que foram tunadas. Então fica aqui o registro do nosso canal, este belo exemplar do Aurora que provavelmente você nunca verá nas ruas, mas felizmente o filho do empresário ainda o conserva no Museu do Automóvel de Curitiba, onde fomos muito bem recebidos. Aqui nossos agradecimentos ao Museu de Curitiba, na pessoa da Aline, que nos permitiu esse registro tão raro e exclusivo aí do Aurora 122C. Eu acho que é um lado meio doido que todo mundo tem, talvez eu tenha o dobro, né? Quando você é jovem, a velocidade te seduz. Quanto mais você tem, mais você quer. Vamos ser sinceros, não é lógico, né? É irracional. Sou obrigado a dizer que é um orgulho para mim, para o meu pai, provavelmente para a família inteira, a história do carro. A lenda está viva, está feita a lenda. Jovem impetuoso. Eu dizia que a vida começava a 240 km por hora. Tinha gente mais madura e dizia, a morte começa a 240. Eu acredito que muitas pessoas me acham maluco até hoje, um pouco professor pardal, um pouco doido. Agora, sempre ao fazer um carro desse tipo, com uma porta dessas, com um motor de fórmula, inventar de fazer uma fábrica, sempre fui olhado nessa fase aqui como excêntrico. E aos 16 anos eu tive a ideia de fazer um carro, empurrado pelo meu pai,
que me deu a ideia e que virou no fim um desafio, quando ele deixou eu fazer sozinho tudo. Ele quis que isso fosse a grande faculdade minha da vida. Ele forçou para isso. E eu até agradeço hoje. E aí fui fazendo, tinha uma furadeira que era do meu pai, Hobby, e eu tinha comprado uma tico-tico. Comprei um serrote e vamos lá, haja bolha na época na mão aqui de garoto fazer. E eu gostava do trabalho de mão, mas de vez em quando eu precisava dar uma martelada, umas coisas assim. Acho que aliviava o estresse que eu tinha durante o processo. Tem gente que não gosta, eu gosto. Acho muito mais legal do que o escritório. Eu de garoto tinha um kart, não tinha dinheiro para correr. Acabei vendendo esse kart e com dinheiro eu comprei umas madeiras, depois de ter feito o desenho em 73 para 74, e em 74 fiz o molde do primeiro carro. Um pouco desaforento, né? Para mim, a palavra não, quando alguém disse, não dá para fazer, está pedindo para eu fazer. É adolescente é do contra um pouco, né? Peguei um amigo meu, fomos parar no gasômetro comprar madeira compensada. E esse carro foi feito direto um molde, para simplificar pelos custos. Esse carro surgiu pelo sonho de um garoto que ele fez tudo. E fez com muito menos dinheiro do que todos os outros fizeram. Ele foi o artesão, o projetista, o executor. Tem que entender que nos anos 70 e 80, os carros não atingiam 200 por hora. É difícil, né? Foram todos isso junto, também paixão maluca, ódio, em alguns momentos, alguns segundos até ódio, entendeu? Tem de tudo. Mas foi feito realmente amor pelo negócio, porque foram dos 16 anos até meus 29 anos, uma coisa intensa, praticamente 24 horas por dia, e escolhi e vi um desenho do carro do Bertone, que é o xodó dele, que é a Alfa Caraba, que também, em seguida, e tal design, Giugiaro fez a Boomerang. Então esse carro nasceu de uma Caraba e se tornou bastante influenciado pela Boomerang, sem dúvida, nunca neguei isso. Mas o primeiro carro foi tão exótico para a época. Estamos falando numa época que o carro brasileiro era Brasília. Tudo isso naquela época com o motor Cosworth Bryan-Hart, porque era um motor de Fórmula, não tinha como andar. Seria o carro que mais andava na rua em São Paulo, provavelmente. Mas também o que mais andava rebocado. Se eu tivesse que salvar de um incêndio, de uma inundação, eu tentaria salvar os 3 filhos, mas o primeiro filho que eu ia salvar é o vermelho. Aqui foi a minha adolescência, o meu início de juventude, o início de tudo. Até então não tinha ideia de ter uma fábrica de carro. Até então era a ideia de construir somente o meu carro. Sem querer tá virando um mito. Nunca foi a intenção de virar um mito, um Mário, projetista, construtor, nada. O mito era fazer um mito aqui, o carro. Tá? Os dois acabaram se confundindo, talvez pelo sobrenome, e localmente, um pouco internacionalmente, até a gente vê isso. Aqui eu tenho uma reciprocidade de coração. Quem sou eu? Quem somos nós aqui? É uma coisa pequenininha, entendeu? Em 84 já tínhamos 2 carros produzidos para o Salão de Automóvel. O primeiro foi um preto e um prata. Levamos para o Salão de Automóvel os carros para mostrar, estamos chegando. Salão de Automóvel de 86, tive um espaço para 3 carros. Eu tive a ideia de fazer o carro por de pé, como fosse uma plataforma de um lançamento de um foguete, e vendas abertas. O presidente da Volkswagen falou, o pessoal da Volkswagen de baixo corta o carro no meio, põe carro espelho, e se filha da mãe do pequeno fabricante põe o carro de lançamento, vocês nunca tiveram ideia, nem você nem os outros. E meu pai tem uma doutrina militar, ele é oficial, nunca foi contra.
também não foi um grande incentivador. Deixa o garoto aprender. Você quer aprender a nadar? Então, entra no rio e vai nadar. Você está no oceano, você está a 30 quilômetros da praia, é um náufrago, você vai ter que nadar. Nadar e é capaz que na hora que chegar na praia você vai morrer. Altos e baixos, que é muito alto e baixo. Então um dia você está lá em cima, outro dia está lá no chão. Esse garoto que trabalhava 16 horas por dia, sábado, domingo, feriado, era a minha vida, era isso, era uma obsessão. Esse tipo de aventura, se eu tivesse feito isso nos anos 80, na cidade de Modena, usando um motor germânico, alguma coisa assim, de maior capacidade e tudo, a história teria sido outra. Mas eu acreditei no Brasil, fiquei por aqui, batalhei e estou aqui. Espero que Deus me deixe muito tempo aqui para ser enterrado um dia aqui nessa terra também. Tem gente que diz que coincidência não existe. Mas olha só a história do brasileiro Irapuru e do inglês Jensen. Dois esportivos da década de 60. Um é nacional, o outro é inglês. Ambos são velozes, cheios de estilo e muito parecidos. Este aqui, ó, é o Irapuru, lançado em 1964. Este, um inglês chamado Jensen Interceptor, lançado em 1966. Teriam os ingleses copiado este desenho brasileiro ou era apenas uma tendência da época? O assunto é polêmico. Essa polêmica perdurou por mais de 30 anos. Por um motivo muito simples. Nós não tínhamos nenhum Jensen no Brasil, tampouco existia nenhum Irapuru lá fora. Então não se podia comparar de fato. Aqui no Brasil, o Irapuru nasceu para que a Brasinca, uma grande fornecedora de autopeças do ABC paulista, tivesse na época um carro com o nome da empresa. O Irapuru nasceu com o nome de Brasinca 4200 GT. Bom, mas agora aqui estão eles, lado a lado. Repare aqui, ó, no vidro traseiro dos carros com esta curvatura, a coluna C. Aqui na lateral, outro detalhe semelhante são as saídas de ar. E até mesmo na frente, esse desenho do capô avantajado, a grade frontal. Os carros são de fato muito parecidos. Eu duvido que uma firma do gabarito da Jensen of England e da Vignale, dos estúdios Vignale de Turim, iriam fazer um simples plágio de um automóvel. Entre as semelhanças, a mais evidente é o vidro panorâmico traseiro, que no caso do Irapuru chega a ser uma desvantagem. Quando você pega esse sol tropical, essas grandes áreas envidraçadas, eles põem o ar-condicionado de época que não é dos mais brilhantes, eles põem o ar-condicionado em xeque. E o capô avantajado tem um motivo simples. Dá uma espiada o tamanho desse motor. Na época, um motor utilizado na Chevrolet Brasil, que era uma picape grande. Usina de força. 142 HP e chegava perto de 200 km por hora. O do Jensen também não fica devendo. Aliás, é atrás do volante que aparecem as diferenças. Esse daqui é muito mais sofisticado, o interior rebuscado. Câmbio automático e um motor 5 litros V8 que é simplesmente uma tentação na hora de botar o pé no acelerador. Já o Irapuru é um carro mais difícil de dirigir. Ele tem, por exemplo, direção dura, que é a mecânica, câmbio de 3 marchas, também difícil de engatar. Olhando com atenção, você percebe outras diferenças. O Irapuru é bem mais baixo, mais atarracado, mais largo. O Jensen mais afilado, mais elegante e mais alto. O banco de trás lembra um confortável sofá. Mas na hora de sentar... Ou você tira o joelho ou o banco dianteiro à sua frente.
Agora, o Irapuru tem um detalhe que nenhum outro carro tem. É o desenho com a porta requadrada para fazer a saída de ar. E o desenho faz com que ela também invada o teto. Facilita muito a entrada no carro. Prático é, mas tem um probleminha. Pegou chuva, isso aqui é para entrar água, pinga e diretamente na sua cabeça. Existe também uma versão conversível do Irapuru, raríssima. Só foram fabricadas 3 unidades. Essa provavelmente é a única que está no Brasil. Com uma curiosidade, repare ali na frente, no conjunto óptico do carro. Ele não tem um pisca-pisca, ele foi fabricado às pressas para participar do Salão do Automóvel de 1966. Quem veio antes, quem copiou quem, isso não importa. Já que a gente conseguiu colocar as 2 raridades lado a lado, vamos aproveitar para curtir essas feras rodando juntas. Ele fez uma revolução tecnológica e estética nos anos 80. Um esportivo nacional com inspiração italiana e espanhola. No DNA, há referências de outra fera, um dos famosos modelos Lamborghini. Esportividade foi o conceito que gerou o touro italiano. O cenário da produção automobilística brasileira. O design de linhas retas parecia esticar a fibra de vidro da carroceria. Quem não deve gostar é o funileiro. Saiu aqui de Porto Alegre para o mundo. Então nós temos carro em todos os continentes. Você até pode não encontrar facilmente um desses pela rua. Mas quem gosta de carro, com certeza sabe do que estamos falando. O Miura, o sonho de muitas gerações, é uma criação de 2 empresários aqui de Porto Alegre. A fábrica surge a partir de uma ideia do Aldo Benson. Benson e Gobi, Itamar Gobi, tinham uma oficina especializada em transformação de carro. Eles já transformavam os carros, tinham essa experiência de transformar os carros da Chevrolet, podendo fazer os próprios carros também. Então, a partir dali, se inicia a história da Miura. A Aldo Autocapas vira então a Benson Gobi S.A., que em 1977 lança comercialmente o Miura. Existiam outros modelos esportivos no Brasil, claro, mas o formato de cunha arrojado levou a Miura a ser considerada ao longo de toda a sua história a Ferrari brasileira. Entre os anos 60 e 90, 11 modelos viraram sonho de consumo no Brasil e até fora do país. E este foi um dos primeiros a despertar essa paixão. É um 81 Sport 2, a mecânica é Volkswagen, todo ele é uma Brasília por baixo, né? Mas só com olhando o chassi Sport, é todo modificado depois para Miura. Aqui na frente é a mala dele, que é abrir ele. O motor é um motor Volkswagen, a ar, dupla carburação, é um 1600, né? Ele está todo original. Anda bem. Anda, é ótimo de andar. Durante toda a história do Miura, foram fabricadas em torno de 10.600 unidades. O modelo mais vendido foi esse aqui, o Targa. E o Eduardo é proprietário de um desses carros e agora a gente vai saber por que ele é tão especial, hein? E aí, Eduardo, o que ele tem de diferente, hein? Bem, esse carro foi fabricado em 1987, né? E já pelo tempo, né, que ele tem, algumas coisas que acompanham o carro. Por exemplo, temos aqui esse volante escamoteável, né? Para a época já era uma coisa diferenciada. Imagina, em 87. Ele tem ar-condicionado de fábrica, né? Ele tem vidro elétrico, ele tem retrovisores elétricos também. Então, para a época, era um carro bastante avançado já, né? Motor 1.8, bancos em couro e o charme semi-conversível. Tira o teto, pega esse sol, fica gostoso, né? Hoje eles são peças de colecionador, tão preciosos que os donos não revelam nem os valores. Na época em que ainda estavam no mercado, o modelo básico custava no mínimo $40 mil.
Mas a história de luxo, inovação e status terminou em 1992 com o fim da produção por causa da crise econômica no país. Podia comprar um carro importado, financiado, né, em 18 meses, enquanto um carro nacional é em 60 dias. Atualmente os clientes desapareceram. Mas os apaixonados não. O que ficou no mercado virou relíquia, quase um tesouro, como esse aqui, o Top Sport 1990. É todo elétrico, banco elétrico, retrovisores elétricos, inclusive o de dentro também. Ele tem o funcionamento automático, não vi um farol lá atrás, né? O volante é elétrico, né? O motor 2.0 é o mais espaçoso e um dos mais completos. Ele tem um segredinho, né, amor? Inclusive esse carro fala, né? Explica pra nós, é um computador de bordo, né? É um computador de bordo que te dá os comandos, né? Amarre o cinto de segurança. Mandou a gente botar o cinto de segurança. Se a gente não botar, ele vai falar de novo? Amarre o cinto de segurança. Quem consegue resistir? Eu teria como dar uma voltinha nele, hein? Eu sou um pouco ciumento com o meu carro, mas tudo bem, não tem como resistir o convite de uma dama. Só pra sentir, né? Então vamos lá. Uma delícia de dirigir. Bem devagarinho, pra não assustar o dono. Tenho carteira de motorista. Pode ficar à vontade. Um carro valente, um carro 100%, viajo por tudo com ele, um carro confortável, por ser da época, perfeito, perfeito. Lesão! Aquele carro preto do Jiraya. Quatro pessoas a 30 metros. I've driven a lot of sports cars, but to get a legendary one for under $11,000, you're only talking Mazda RX-7. The cockpit's very well thought out. Everything's right where it should be. And nothing delivers power as smoothly as Mazda's rotary engine. All the way up through all 5 gears. Near perfect balance, too. At 10,945 sports car value just doesn't get any better. Mazda RX-7. Minha vida é a história do Miura. Com 5 anos, eu já fabricava carros para vender. Carrinhos de puxar com um cordão. Mas não deu resultado, não deu o dinheiro que eu queria, não deu. Aos 10 anos, eu fiz um carro de lomba e nas terras do meu pai tinha uma lomba forte e embaixo desta lomba tinha um rio. O rio era pequeno, mas corria água ali. E nessa lomba eu fiz uma pista e fazia uma curva e contornava o rio. Quem não fosse bom caía dentro do rio. Eu fabricava esses carrinhos e muita gente fabricava também. Mas os que compravam de mim o carrinho podiam andar na pista sem pagar. Tinha também um menino, filho de uma vizinha, que trazia coisa para vender, comida, pastel. E eu levava uma comissão, claro. Nas terras do meu pai tinha muito nó de pinho. Vocês sabem o que é nó de pinho? Né? Esse aí que queima aí. E eu inventei que tinha que fazer carvão para vender nas ferrarias, em tudo quanto era coisa que usasse carvão.
me dei bem, tirei um bom dinheiro, e aí fui estudar na cidade e o buraco ficou produzindo. Eu aluguei para minhas irmãs e eu tinha um percentual de tudo que desse no buraco, porque o buraco era meu. Eu trabalhava de dia, estudava de noite, e a minha profissão era estufador. De lá, eu vim para Porto Alegre e comprei uma estufaria aqui e continuei minha vida em cima de automóvel. Aí nós compramos essa empresa deles, do JH Santos, eu e o Aldo, que foi meu sócio, e começamos a fazer redecoração de automóveis. Nós fizemos tanta redecoração que a GM, através do escritório aqui de Porto Alegre, viu e nos convidou para expor na Salão do Automóvel no Inhambi. Daí, para fazer um carro teria que ser simples, porque nós fazíamos 1000 modificações. Por que ia ser difícil? Mera ilusão. Fazer um carro não é fácil. Nós levamos 2 anos para fazer o primeiro. Daí para frente, foi muito sucesso. Nós conseguimos em 79, 80, fazer 44 carros num mês. Foi lutado, muito lutado, até que abriu a importação. De 30 carros que se vendia um mês, no mínimo, passou-se a vender 7, 8. E por bem nós modificamos a indústria para caminhonete. Vendemos perto de 3.000 caminhonetes também. E paramos com o automóvel. Sempre um lado é uma alegria posar com vocês com uma foto, contar para vocês a minha história e como foi que eu cheguei lá. É uma tristeza também, porque eu perdi aquilo que eu mais gostava, era de fazer o carro, de trabalhar no carro. Por isso, quem faz alguma coisa e faz com gosto, ele trabalha mais sem reclamar. Se ele está fazendo aquilo que ele gosta, não importa as horas, não importa qual é o sacrifício que ele tem que fazer. Eu perdi isso daí. E perdi com aquilo que eu ganhava dinheiro também. Então, a minha tristeza foi maior do que perder um negócio. A minha tristeza foi que eu perdi o Miura. Aqui no Brasil existia uma marca de carro nacional chamada Gurgel. Os mais velhos aqui até podem conhecer, mas para aqueles que ainda não sabem, Gurgel era uma marca de carro brasileiro que ia muito bem. Ela foi fundada em 1 de setembro de 1969 pelo falecido engenheiro mecânico e eletricista João Augusto Conrado do Amaral Gurgel. Esse cara sonhava com um carro que fosse verdadeiramente brasileiro. No começo ele foi muito bem, estava apoiado até pelas Forças Armadas brasileiras, que compravam várias unidades do veículo. Até a mídia podre usava muitos carros da Gurgel. Nos filmes dos Trapalhões mais antigos, se você prestar atenção, tem vários deles rodando. Era apoio total, 100%. E isso até ele usar sua inteligência para o bem das pessoas. Só que João Augusto, o dono da Gurgel, não estava nessa apenas para ganhar dinheiro, como de início os senhores do mundo acharam. Ele queria o melhor para o povo e começou a trabalhar em um motor elétrico. Até então ele usava nos seus carros os motores que compravam da Volkswagen. Foi só ele começar a desenvolver esse motor que não necessitava de combustível fóssil. E logo as coisas mudaram para ele da água para o vinho. Em 1975 ele lançava o primeiro projeto de carro elétrico da história, o Itaipu E150. Apenas em 24 de junho de 1981, o Itaipu seria finalmente terminado e lançado. Só que estranhamente o carro nunca foi disponibilizado para o povo. As estatais da época compraram o carro e a desculpa que foi dada na época para a descontinuação da produção do carro foi o alto custo das baterias e a autonomia pequena. Engraçado que ainda que isso fosse verdade, era um projeto de 1975. Por que será que ninguém se interessou em aperfeiçoar esse invento? Por que só as estatais puderam comprar o carro e não o povo?
Porque só eles puderam ser os clientes. Porque o homem que sonhava em lançar o seu carro verdadeiramente brasileiro simplesmente desistiu do seu sonho. É impressionante como o povo é tratado como gado e age realmente como gado. A Gurgel faliu porque o governo não quis mais apoiar o carro brasileiro. Ciro Gomes, na época governador do Ceará, e o senhor Luiz Antônio Fleury Filho, governador de São Paulo, não honraram um compromisso de apoio restrito, que seria basicamente o governo ajudar a abrir uma nova fábrica em Fortaleza. Essa fábrica iria gerar muitos empregos e ainda fortalecer o produto brasileiro, pois a Gurgel em 1991 tinha batido recordes de venda, chegando a 3.746 carros vendidos. Mas isso não foi o suficiente para convencer estes homens, que na verdade nós sabemos para quem de fato eles trabalham. Não é para o povo. Não é questão de dinheiro se você está pensando que é isso, nem nada do tipo. Eles já ganham muito dinheiro. A questão aqui é a nova ordem mundial. Dessa forma a empresa ficou largada à própria sorte, com empresas multibilionárias direto na mídia. Passando-se os anos, ela foi acumulando cada vez mais dívidas, e numa tentativa desesperada pediu ao governo federal 20 milhões de dólares. Isso era para salvar sua fábrica. Obviamente, como tudo estava dentro do esquema, o empréstimo foi negado, e ela foi declarada falida no mesmo ano de 1994. No meu ponto de vista, tudo isso aconteceu porque depois que o criador da Gurgel lançou o projeto do carro elétrico, a marca Gurgel, que até então estava servindo ao propósito deles, produzindo algo que era vendido caro e com a tecnologia deles, a partir da hora que o dono da marca quis fazer um produto realmente bom para o povo, um veículo que rodaria sem você precisar se matar para pagar combustível, a partir dessa hora a Gurgel passou de aliada para ameaça e por isso mesmo foi apagada da história. Você vê que apesar da importância do assunto e de ser muito interessante de fato, eu pergunto a você agora quantos canais já te falaram dessa triste história.